Olá, neste vídeo vamos resolver a questão 1442 do Bcrowd. Como sempre, vamos dar uma olhada na questão e depois a gente vai para a resolução. A questão nos mostra uma cidade com várias ruas. Cada rua liga diretamente dois cruzamentos, e pode ter mão única ou mão dupla. Por decreto real, sempre existe pelo menos um caminho entre dois pontos quaisquer na cidade. Entretanto, a cidade está passando por um programa de recuperação de ruas. Uma única rua será recuperada por vez, e para isso ela vai ficar fechada. Como esse fechamento pode impedir que os cidadãos cheguem a algum ponto da cidade, as outras ruas poderão sofrer alterações. Elas podem trocar o sentido ou se transformar em ruas de mão dupla. Nosso trabalho é identificar se, com a remoção da rua interditada, continua existindo um caminho entre dois pontos qualquer na cidade, mesmo que seja necessário alterar alguma outra rua. E como saída, nós devemos mostrar o seguinte: um hífen, que simboliza que não é necessário alterar as ruas, um asterisco, que significa que se a gente tirar aquela rua, vai ter algum ponto que vai ficar desconectado do restante da cidade. O número 1, que significa que vamos trocar o sentido de alguma das ruas. E o número 2, que significa que vamos trocar algumas ruas de mão única por mão dupla. Tá, e como é que a gente vai resolver isso? Primeiramente, nós precisamos guardar o grafo. Como a primeira rua da entrada é uma rua que será interditada, nós ignoramos ela. O restante nós podemos colocar em uma lista de adjacências. E a resolução de fato se dá em dois passos. O primeiro passo, que é a redução do grafo encontrando as componentes conexas, e o segundo passo, que é a análise do grafo reduzido. Com o primeiro passo, nesse caso daqui, a gente vai procurar as componentes conexas, e para isso a gente vai usar o algoritmo de Cossarage. Ele serve justamente para isso, ele pega o grafo e acha todas as componentes conexas dele. Eu não vou explicar como fazer ele aqui, porque já tem um vídeo explicando ele, que é o vídeo que eu resolvo a questão cadeia alimentar. Eu vou deixar esse vídeo na descrição e aí vocês podem dar uma olhada. A única diferença que vai ter dessa implementação para outra é que nessa daqui a gente vai precisar transformar o nosso grafo reduzido em não dirigido, que foi o que eu fiz. Como está aqui nesse exemplo, antes ele estava um grafo todo dirigido, né, pá. E aí eu peguei todas as componentes conexas com o algoritmo de Cossarage e transformei ele em um novo grafo não dirigido, só com as componentes. Então, com o nosso grafo em mãos, nós vamos analisar ele para termos as nossas respostas. Primeiramente, nós vamos verificar o tamanho do grafo. Se ele só tiver um vértice, significa que mesmo sem a rua interditada, o grafo ainda é fortemente conexo. Ou seja, existe um caminho entre quaisquer dois pontos do grafo. Desse modo, a resposta é hífen. Caso haja mais de um vértice, nós temos que verificar se algum deles não está conectado com o restante, ou seja, um vértice que não tenha vizinho. Para isso, basta analisar o grau dele. Se ele tiver grau 0, significa que não há arestas ligando ele a outro vértice. Caso a gente encontre um vértice assim, significa que é impossível chegar a algum ponto da cidade sem a rua interditada. Desse modo, a resposta é um asterisco. Por fim, nós temos os dois últimos casos. Precisaremos inverter algumas ruas ou transformá-las em mão dupla. Para isso, vamos procurar por pontes no nosso grafo. E o que são pontes? São arestas em um grafo não dirigido que aumentam a quantidade de componentes conexas. Ou seja, se elas não existirem, é impossível sair de uma componente para outra. Como a gente pode observar aqui nesse grafo, nós temos a componente conexa 1 e a 2. Elas estão uma componente conexa só, já que isso aqui é um grafo não dirigido. Porém, se a gente tira essa aresta, elas se tornam duas componentes conexas separadas. Tá, e como é que a gente encontra essas componentes conexas? A gente vai usar um algoritmo que é bem simples. Para cada aresta, nós vamos remover ela, procurar um caminho entre os dois vértices que estão ligados por essa aresta, e depois vamos inserir essa aresta novamente. Se há um caminho, significa que não é uma ponte, e se não há um caminho, significa que é uma ponte. Vamos ver nesse exemplo daqui. Primeiro vamos começar pelo 1. Pegando a aresta 1, 4, a gente primeiro retira ela e depois procura um caminho novo do 1 para o 4. Nesse caso aqui tinha um caminho, que é o 1, 2 e o 4. Então, a aresta 1, 4 não é uma ponte. Indo para outra aresta, nós temos a aresta 1, 2. Se a gente retirar ela, nós precisamos procurar um caminho agora e continua tendo um caminho do 1 para o 2. Também significa que ela não é uma ponte. Um outro exemplo é a aresta 2, 3. Se a gente tirar a aresta 2, 3, não existe mais um caminho que ligue esses dois vértices, o que significa que a aresta 2, 3 é uma ponte.
Tá, já descobriu que é uma ponte, já sei como é que a gente encontra, mas no que isso interfere no nosso problema? Ao achar uma ponte no nosso grafo, significa que aquela aresta deve se tornar necessariamente uma via de mão dupla, já que não existe outro caminho que dê para passar, senão aquele. Então, nesse caso, a nossa resposta vai ser 2. E caso não exista pontes, isso significa que existe outra rua que ligue as duas componentes conexas. Desse modo, basta que deixar ambas de mão única, mas cada uma com sentidos invertidos. Como a gente pode ver aqui nesse, né? A gente pode deixar uma indo e a outra voltando. E aí a nossa resposta vai ser 1. Em resumo, se o grafo tiver apenas um vértice, não precisamos fazer nada. Caso tenha mais de um vértice e algum deles tenha grau zero, é impossível. Caso tenha mais de um vértice e haja pontes, precisamos transformar algumas ruas em mão dupla. Caso contrário, precisamos inverter o sentido de algumas ruas. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de olhar o vídeo resolvendo a questão cadeia alimentar. Ela tem um algoritmo de Cosarádio, então vai ajudar vocês a entender essa questão. E é isso.